professor, que solução seria, tributariamente falando, se o senhor fosse nesse momento legislador, tivesse que assinar uma medida provisória ou tratar disso no Congresso Nacional, lhe consultassem para dizer assim, olha, a gente está achando que é inconstitucional mesmo, lá aquela solução inicial de dar isenção tributária para os atletas. O senhor tem como achar uma outra solução aí para a gente apoiar os atletas de forma tributária que seja constitucional, que seja adequada, que seja pensando na ética, na progressividade dos impostos? O que o senhor sugeriria? Interessante essa pergunta. O Samori, ele levantou uma questão pertinente e que eu gostaria de ouvir os economistas, que são os que têm preparo intelectual e conhecem esse assunto, é o impacto econômico financeiro dessas premiações e, se tributada fosse, o que isso representaria em termos de receita pública. Porque esse é um enfoque. Claro que não é o único, porque daí pode entrar o argumento aquele da ladeira escorregadia. Alguém vai dizer, não, mas Igor, peraí um pouquinho, se tu aceita essa isenção, vai começar todo mundo agora a receber isenção, porque vai reivindicar. Não é necessariamente isso, mas a primeira abordagem seria exatamente essa que o Samori falou, e eu estou de acordo, a questão de verificação. Mas as outras verificações que seria importante a gente fazer, pode ser que nos leve a algumas conclusões. Por exemplo, pensando alto aqui, para responder a tua pergunta, eu fico pensando, imagina um sistema, se é que já não existe, de cadastro de atletas no Brasil, em que ele passa a ter uma credencial rigorosamente fiscalizada, para evitar que eu, Igor, que não sou atleta, vou lá arrumar uma carteirinha, né? Enfim, um sistema rigoroso de fiscalização, e o atleta vai lá na loja comprar os equipamentos que ele precisa com isenção de tributo sobre o consumo, por exemplo. Uma espécie de cashback, para o atleta. Pro atleta. Por exemplo, o atleta vai lá... Que tipo de suplemento vocês, tu no teu caso, Samori, precisa utilizar nesse nível profissional que tu está tão alto? Esses mais clássicos, né? Assim, o whey, a creatina... Que são caros, os de qualidade. Claro, são caros. E ainda mais, a gente se preocupa muito... Tem gente que manda manipular. Eu não sou muito a favor da manipulação, mas a gente tem que ter muito cuidado ainda porque pode correr o risco de contaminação. E o doping é uma coisa muito séria no esporte, no geral. A gente se preocupa muito com a questão do doping, então os suplementos que a gente compra ainda são mais caros que os suplementos normais. Para não correr o risco. Para não correr o risco. De ser pego no doping. De ser pego no doping, de correr então seria como se contaminação. o Samori fosse buscar esses suplementos, whey protein e outros, pagasse, uma ideia aqui, a gente está no mundo das ideias, e daí o governo devolvesse para ele aquele percentual, ou todo, ou um percentual daquilo. Porque o que acontece? A questão das isenções está muito presente no âmbito não só de tributaristas, economistas, empresários. Essa reforma tributária, ela foi recebendo relativizações, flexibilizações, vamos usar a palavra aqui, jabuticabas? Isenções, exatamente. Isenções que... Toda a categoria bateu na porta dos deputados e dos senadores e disse, levou. Eu quero uma ajudinha para minha categoria porque ela merece. E aí vem a questão... Algumas levaram. Exatamente. E aí vem a questão, nós aprendemos com os economistas que quanto maior, digamos assim, o número de contribuintes, teoricamente, tende a baixar a pressão fiscal. A base ser mais reduzida. Quanto mais gente contribui... Porque quanto mais gente contribui... Cada um pode contribuir com menos. Exatamente. Se tu começa a isentar um, isentar outro, isentar outro, isentar outro, quem sobrou, paga mais. Exatamente. Então, aquela questão que tu levantou, eu responderia num momento assim de improviso, né? A queima-roupa... Esse é um programa de total improviso. Perfeito, então... não, isso é uma das virtudes do programa. E a gente refletir, claro, né, pessoas, enfim, das mais variadas áreas, juntos refletindo, tentando construir alguma coisa factível. E quando eu digo aqui, pluralidade, no caso dos atletas, os economistas, os tributaristas, os colegas que são administradores, contadores, enfim, todas as profissões que eu citei, as que eu não citei, e também os segmentos, de maneira a construir algo
sem o que tu levantou, que é muito importante e que as Olimpíadas estão fazendo, que é evitar polarização, né? E, de maneira racional, estabelecer um critério. Porque o que nós estamos aqui discutindo, também, como pano de fundo, é o critério, é o problema do critério. A questão é, em primeiro lugar, temos que ter critério ou não? Racionalmente, temos que ter um critério. Agora, o critério ele pode ser justificado racionalmente, pragmaticamente, eticamente. E a questão da isenção envolve a questão essa de crença, ou pensarmos juridicamente, mas envolve também o aspecto moral, envolve o aspecto ético, e isso não pode simplesmente focar no jurídico e esquecer do resto. E também não pode focar no resto e esquecer do jurídico.